visualizar alguma coisa. Nós vamos ter uma rádio online também 24 horas. Rogério veio hoje? Não veio. Uma rádio online 24 horas, ela vai ter musical, a cada uma hora aí uma mensagem, até nós colocarmos essa rádio ao vivo, os irmãos, se tiver os obreiros temos os seus blogs também para você poder estar escrevendo. Mas o que mais me deixou feliz é que o Rogério, por ser um profissional do que existe mais avançado hoje no mercado de tecnologia, tudo que você imaginar em tecnologia de internet, você vê a pessoa que está sempre acompanhando o dia a dia das inovações. Ele se propôs a estar ministrando um curso, não somente para os irmãos, mas para todos, mesmo para a comunidade. Esse curso seria obrigatório você poder montar um site. Isso aí é trabalho. Ele vai estar trazendo, depois da ação dos irmãos, nós estamos montando uma estrutura com computador para isso. Ele começaria com uma turma de 10 alunos, se fizesse mais turmas, seria no sábado, na parte da manhã, e até na verdade, já tem alguns alunos, entre eles eu sou o primeiro. Porque, meu irmão, se você não aprender isso aqui é dia a dia. A internet é a linguagem atual do mundo. Se nós não aprendermos isso, é que nem na padaria comprar pão. Daqui a pouco você vai lá na tinturaria comprar pão. Tem pão aqui? Não, é na padaria. Você tem que valorizar. E é importante, primeiro, ele se propôs a isso. É o que Deus pede para ele fazer. Então, nós estaremos já abrindo as inscrições. Eu já tenho 2 filhos, seria eu e a Daniela, meus filhos. E os irmãos que se interessarem já podem dar o seu nome para o CIDI, onde está fazendo as inscrições, porque nós queremos já, a partir do mês de outubro, já iniciar essas ministrações. Seria um curso técnico de aprendizado para você poder saber o que é montar um site. E ele mesmo diz, os melhores, esse é o nosso site. Os melhores alunos serão reaproveitados do trabalho dele. E não somente isso. E ele, como está no mercado, ele também vai indicar esses alunos para outras empresas. Ou seja, isso aí não fica desempregado. Amém? Esse é o nosso site. Se você entrar, possivelmente você vai ver uma coisa de emprego. Toda amarelada assim, a cidade do Senhor, arroba, você viu? Tem, não, tem tiro arroba fora. Isso, a nossa barra site. O meu e-mail é ap.juarez, arroba, a cidade do Senhor, isso. O da pista é arroba, a cidade do Senhor, já está pronto e já, possivelmente, dependendo da prontidão de semana, já é no ar essa semana. E as primeiras fotos que vocês vão ver lá no site são uma das fotos do Monte Sinai. Nós tivemos no Monte Sinai, em Jerusalém, com manteiga também. Com manteiga. Isso, é só a capa, a manteiga, está acontecendo alguma coisa. Está em construção.
Então, os irmãos que quiserem, por favor, dê os seus nomes, o seguinte, no seu telefone, para nós já montarmos turmas. Porque poderá fazer 2 turmas, e a gente alunos em 2 turmas, 10 machos por turma, 2 alunos em cada lado. Então, meu irmão, isso é muito importante. Não fica desempregado. As empresas estão em busca dos profissionais. Amém? E os irmãos que têm pessoas que estão desempregadas na família, se não for muito inteligente, porque a gente conhece algumas pessoas que têm pedido vagas. Então, os irmãos que, por exemplo, têm filhos desempregados, ou traz um currículo, então vem conversar comigo depois do curso, a gente está direcionando alguma coisa para vocês. Tá bom? Amém? Amém. Sempre diga essas palavras. Vamos abrir a palavra de Deus. Ele está em João 3, 16. Hoje nós começamos uma série. Nós falamos sobre colher no bom tempo. Nesse colher, os irmãos entendam, até a igreja entender que nós somos chamados para colher. E a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu. Não foi você que se escolheu, Deus escolheu você, para você ir e dar luz. Ou seja, é propósito de Deus que nós possamos colher. Colher é você dar frutos. É você não deixar sua boca você poder determinar uma coisa de Deus. É você ser uma pessoa útil, saber que Deus pode contar com você. Saber que você está cumprindo o trabalho de Deus que Ele colocou nos mãos. Amém? Nós ministramos também em algumas semanas também sobre o batismo nas águas. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E ministramos muito isso, para a igreja entender que o batismo nas águas faz parte necessário da formação do reino de Deus. Ingressar, participar, para você poder receber tudo que Deus tem através das suas promessas. E quando o boy me disse que na terça-feira o Gerson Patrício esteve no culto e ministrou sobre o amor, e eu achei interessante ele disse, nós precisamos ouvir mais sobre o amor. E quando ele falou isso entrou no meu coração. E eu falei, bom, se ele disse isso, eu entendo que a igreja está precisando ouvir sobre o amor de Deus. Amém? E em terça-feira daí eu abri falar, viu? E vamos falar sobre o amor. Tá bom? Então diz aqui, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Maravilhoso Espírito Santo de Deus, que a tua palavra, Senhor, entre em cada coraçãozinho dos teus filhos. E nós, como igreja, possamos melhorar todos os dias, Pai. Tu és um modelo de perfeição.
Tu és a perfeição. Em ti não há defeito, Senhor. Em ti não há pecado. E tu és o nosso modelo, para que nós possamos alcançar a perfeita vontade de Deus. Espírito Santo de Deus, venha ministrar em cada coração. Venha ministrar, meu Deus, em cada vida que está, Senhor. Para que eles possam entender que Deus nos amou. Deus nos ama. E continua nos amando. E não abre mão de nós. Porque nós somos escolhidos por Deus. Maravilhoso Espírito Santo de Deus, venha curar e venha restaurar a tua igreja, para que aqueles que estão mandando, para que aqueles que estão, Senhor, quem sabe, espiritualmente paralíticos, não estão conseguindo andar, eles possam caminhar, eles possam voltar a andar, e o teu reino, Senhor, ser glorificado e ser exaltado. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? O primeiro grande segredo é que Deus nos amou. E a Bíblia registra lá em Romanos, que mesmo nós estando em pecado, sujo no mundo, Deus nos amou. Deus nos amou. E Ele não impôs para nós, naquele momento, fardo, porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus são leves para nós podermos cumprir. Deus não impôs coisas difíceis que nós não podemos fazer. Deus deixou tudo para nós fazermos sem peso, sem fardo. A Bíblia diz que Ele nos amou. Mesmo nós sendo pobres, miseráveis e nus, não valendo nada, sujo, imundo, na lama, Deus nos amou, nos chamou, nos limpou, nos purificou, nos deu um nome, colocou em nós o seu Espírito Santo, nos deu um motivo para nós vivermos. E então nós passamos a fazer parte da massa, o povo especial, o povo eleito, o povo escolhido pelo próprio Deus. Nós fazemos parte, irmão, da nata de Cristo. O povo tem escolhido. E aonde você for, as portas têm que abrir, meu irmão, porque você representa o reino de Deus. Você prega o nome de Deus onde você for. E o que Satanás tem trabalhado, meu irmão, para que nós possamos não ter a nossa identidade própria, para que nós possamos continuar olhando para nós e ver a nossa condição de antes, quando nós não valíamos nada, quando nós ainda éramos pecadores, sujos, imundos, roubando, adulterando, pecando. Satanás quer que nós não percamos aquela identidade, mas Deus nos diz, Ele nos limpou, Ele nos perdoou, Ele nos purificou e nos selou e colocou em nós o seu Espírito com garantia. E a partir daquele momento, Ele diz que você é um povo especial. Glória a Deus. Que Ele escolheu. Glória a Deus. Essa é a nossa identidade de Deus. O amor de Deus, irmão, é a garantia que nós temos. Mas a igreja, quando foi chamada, Ele pôs em
seu Espírito, e juntamente com o seu Espírito vem também o seu amor. Significa que o amor dele está em mim, para eu poder demonstrar para o meu irmão, a minha irmã, e aonde eu for, e mostrar a ele que o amor de Deus faz parte da minha vida. Amém, querido? Quando nós olhamos a palavra de Deus, eu quero que você vá comigo lá em Marcos, capítulo 12, versículo 28. A Bíblia fala sobre o maior mandamento. É interessante, queridos, que aqui um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: Mestre, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Versículo 29. Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o maior mandamento. Se ele parasse aí, meu irmão, o grande problema da igreja estava resolvido. O grande problema da humanidade estava resolvido. Os nossos problemas estariam resolvidos. Ele parasse aqui. Mas o grande problema é que ele continuou e disse: o segundo é este: ame o seu próximo como si mesmo. Não existe maior mandamento que isso. Primeiro ele falou que um mandamento era o maior, depois ele colocou o segundo e disse: este é maior. E você tem que entender que os dois caminhos juntos. Um não vive sem o outro. Um não funciona sem o outro. Se eu estou muito bem com Deus, mas em algum lugar, ao meu irmão não está bem comigo, o outro lado não funciona. Eu convivo bem com os meus irmãos, aonde eu vou, mas eu não convivo bem com Deus, não funciona. Esses dois versículos caminham juntos, os dois é um. Quem não esteja a árvore do Espírito, se dois de vós concordar, Jesus foi batizado, de repente vem o Espírito Santo, sempre tem duas coisas acompanhando. E aí Jesus citou o maior mandamento, mas aí colocou o segundo, ele colocou os dois num. Então, meu irmão, eu cheguei à seguinte conclusão: o problema com Deus nós resolvemos, e o problema com o nosso irmão você precisa resolver. Esse irmão que está do seu lado é o seu treinamento. Se você for reprovado com ele, você é reprovado com Deus. Se você é reprovado aqui, você é reprovado lá. Quando a Bíblia ministra para nós que o homem precisa conviver com a sua esposa com honra, dando a ela honra, respeitando ela, e lá ele fala: senão as suas doações serão impedidas. Então veja bem, são duas coisas: conviver com honra
E aí vem uma condicional. As suas orações serão efetivas se você não escrever. Então, queridos, a Bíblia nos ensina a colocar em prática o amor de Deus. E nós podemos colocar em prática, meu irmão, todos os dias da nossa vida. Para que nós possamos aprender. Mas veja bem, no versículo 32, preste muita atenção. O mestre da lei disse para Jesus: muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. O mestre da lei perguntou para Jesus. Jesus, versículo 34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Ele estava no caminho certo. Por quê? Porque o homem foi criado, feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Amém? Deus que fez a sua imagem e semelhança. Deus que poderia pegar ele infinitamente, muitos animais, anjos. Não, ele foi nele, e nele ele conseguiu ver a cópia do ser humano, e colocou em nós os seus atributos, e no seu a sua semelhança. E ele é o modelo perfeito para nós podermos seguir. E desde então, Satanás tem trabalhado para trazer destruição à humanidade, ao homem e à mulher. Porque cada vez que ele destrói um homem e uma mulher, ele está destruindo aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou. Quando ele pega um homem e o joga na sarjeta, ele está ali humilhando. Você vai pensar, o homem está assim, não, está humilhando a função de Satanás, a vontade dele. Você está vendo o que você fez? O que você fez está na sarjeta. O que você criou está na sarjeta. Por isso que a Bíblia fala que Deus pega o homem com pó e o faz entrar em os filhos. Amém? Aleluia! Mas Satanás está aí, quando Deus quer fazer o que ele faz, para nós entendermos o projeto de Deus. E o mestre da lei, queridos, o mestre da lei, ele pôde entender que o amar a Deus, o amar ao próximo é mais importante do que dizimar, do que ofertar, do que sacrificar. Por quê? Se eu oferto, se eu dizimo, eu faço sacrifício, não adianta nada, porque eu não consigo amar a Deus, se eu não consigo olhar o meu irmão e amá-lo, sem valor nenhum. Por isso que o apóstolo João, que é conhecido como discípulo do amor, João e Tiago estavam juntos com Jesus e eles viam passar como uma ovelha samaritana, de alguns samaritanos, e não quiseram receber Jesus. João e Tiago ficaram assim, cuspindo fogo. Nem pode para uma desfeita essa com Jesus. Eles Senhor, podemos orar agora e pedir que dessa fonte o Senhor consuma todas essas pessoas, porque não te receberam bem. Jesus disse para eles:
vocês não sabem que Espírito Santo, ou seja, eles sabem o que é que acha em vocês. E a Bíblia diz que são conhecidos como os filhos do trono, pessoas que impedem no primeiro momento. Agora, o homem que mandou descer fogo para consumir as pessoas, Deus trabalhou tanto no seu coração que ele é conhecido como apóstolo do amor, o discípulo do amor. E ele nos ensina algo tão tremendo, meu irmão. Eu queria que você fosse comigo lá em 1 João. 1 João, capítulo 3. Eu quero ler alguns versículos porque João fala sobre o amor. É importante que você saiba, queridos, que quando João escreveu esses livros, tanto ele como o Evangelho de João, todos os apóstolos já tinham sido mortos, só restava ele. Só restava ele. Talvez você fale assim, mas por que ele ficou por último? Eu tenho duas respostas minhas. Primeiro, ele escreve reafirmando tudo que os outros escreveram, para que não haja dúvida. E segundo, foi aquele que permaneceu fiel aos pés da cruz. Todos aqueles que juraram dar a vida por ele, não estavam ali. Ali estava sua mãe, e do lado estava João. Ele permaneceu fiel. Ele não morreu. Eu entendo que Deus o poupou. E a sua morte foi uma morte natural, uma morte de delícia. E ele reiterou tudo que foi pregado por Jesus. Mas uma coisa que marcou a igreja: que sem o amor, você não consegue nada na vida. E aonde você for, se você vai vender algo, se você não for com o amor de Deus, você não consegue nada. Se você não levar esse amor, você não leva nada. E aonde você for, e você colocar esse amor em prática, as portas se abrem. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Amém? Amém? Aonde você leva esse amor, as portas se abrem. Porque você leva a marca do próprio Deus. Glória a Deus! Então ele fala aqui do amor fraternal. 1 João 3,11, e diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Esses dias eu conversava com uma irmã minha, por sinal a mais velha, com um carinho muito grande. E ela frequentava uma igreja há 30 anos. 30 anos. Ela era carregada de parlamentar. Nunca faltou na igreja. Você 30 anos, imagine, 30 anos. Ela chegou em São Paulo com quase 30 anos, hoje ela está com
meu Deus, me ajuda aí. Minha esposa. Eu tenho aí. 42. Agora que ela já não tem aquele vigor de 30 anos atrás, entrou na sua igreja uma mulher com um vigor muito maior, e percebendo a fragilidade dela alimentar, porque agora já é uma senhora de idade, e aquela mulher simplesmente disse, aquela velha, está limpando aquele pedacinho e passa o dia inteiro. Eu estou com uma flecha no coração dela. Aquilo matou ela. Ela conversou com o seu pastor, mas ele não entendeu. Ela disse aqui morta, uma palavra que matou. Eu estou morto espiritualmente, eu não consigo mais vontade de orar, eu não consigo mais vontade de ir para a igreja, e perdi essa vontade. E, com a conclusão, hoje ela não faz parte mais daquela igreja, está frequentando uma outra igreja. Porque, às vezes, a sabedoria, meu irmão, nós precisamos colocar em prática. A Bíblia diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus. Amém. Então é papel do pastor entender a ovelha e saber que ela pode receber uma flecha, e aquela flecha pode matá-la se não for feita uma vez. Vocês perceberam que aqui nós não falamos mal de igreja, não falamos de apóstolo, de pastor, porque não é função nossa. Hoje existem duas igrejas que estão sendo muito comentadas, que é a Universal, que Deus abençoe, que é o apóstolo, que Deus continue abençoando cada vez mais. Em vez de nós ficarmos criticando, vamos orar. Vamos orar para que eles continuem fazendo a palavra de Deus, que essa diferença possa glorificar o nome do Senhor. Uns que marcam a reunião 2 da manhã e chega lá tem 50 mil pessoas. Então, glória a Deus. Queria eu marcar uma reunião 3 da manhã e chegar aqui tem pelo menos 3 mil pessoas na porta. Eu ia dar piruleiro no meio da rua. Meu irmão, eu vou glorificar a Deus, filho. Glória a Deus. O reino está sendo pregado, filhos. Vamos orar para que a igreja entenda isso. Reino contra reino não subsiste, meu irmão. Mas o reino de Deus não é abalado, porque o reino de Deus pertence a Deus. Amém? Amém, querido? Amém. Quando eu olho aqui, meu irmão, a Bíblia nos diz que, aqui no versículo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Se o amor vem de Deus, está em nós, eu vou fazer colocar em prática. Amém? Agora, se nós atentarmos aqui no versículo 11 do capítulo 3, de João, que essa mensagem você ouviu desde o princípio, desde lá atrás. Se você for lá no Levítico, vamos voltar lá no Levítico, capítulo 19. Levítico 19, versículo 16 ao 18. O que diz lá? Lá no princípio, vamos voltar no princípio, quando o povo estava no deserto ainda. Olha que Deus falou com Moisés:
Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo. Para quê? Por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem cada um do seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Isso é o que Deus dizia no princípio. Se passamos praticamente mais de 3.000 anos, com certeza, se não for 4.000 anos, vem João e prega a mesma coisa. O amor procede de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Quando você ama, você está colocando em prática a sua natureza. A natureza de Deus você vai colocar na sua vida. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Através de Jesus. Através da obra do Calvário. Através da ressurreição. Através do Espírito Santo. Nós podemos em prática todos os dias com o amor de Deus. E esse amor, meu irmão, não é apenas com os nossos irmãos. É com os nossos vizinhos, é com os nossos parentes. Quando nós estivemos em Franca, passei muitos anos em Franca, só esse ano já fui 2 vezes, não era a terceira vez. Quando cheguei em Franca, nós tive a real noção do que nós tínhamos feito. Viemos para São Paulo, viramos as costas, todos nós familiares. E para vocês, para mim, nós estamos aqui, São Paulo, capital, a cidade grande. Aí nós somos entender o que nós fizemos. Porque muitas vezes nós tivemos as costas do nosso povo. Muitas vezes nós viramos as costas da nossa própria família. Muitas vezes nós viramos as costas dos nossos filhos. Meu irmão, valorize a sua família. Valorize aquilo que Deus te deu. Marido, mas valorize o seu esposo. Esposa, valorize o seu esposo. Amém. Pai, valorize os seus filhos. Abraça ele. Diga a ele que você ama. Filhos, valorize os seus pais. Porque isso é o amor de Deus. Colocado em nós. Quando você caminha no meio do povo, você percebe como as pessoas estão se odiando e se matando. Por que as televisões, os seus noticiários não param? Morte no trânsito, morte na família, o pai matou a filha matou o pai, o namorado matou a esposa. Meu irmão, é só morte, morte, morte. As pessoas querem vingança, as pessoas. Aquele moço que separou da sua esposa, contratou o matador e falou: vai lá e mate ele a vida, que foi eu que mandou você matar ela.
Está pensando, olha, você vai morrer, sabendo que o mesmo marido que mandou matar você. O que você devia para ele não pagou. Vingança. As pessoas querem vingança. As pessoas recebem uma fechadinha de nada. Desculpa. As pessoas querem vingança, as pessoas querem se matar umas aos outras. Por quê? Elas não têm o amor de Deus no coração delas. Elas não têm o amor do Senhor no coração. Elas querem se matar umas às outras. Mas a palavra de Deus não é assim. Versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, coloque em prática essa palavra na tua vida. Você vai perceber que as portas se abrirão na tua vida. Ninguém consegue resistir ao amor. Porque o amor que ele abre portas aonde você for. Aonde você for. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E lá no Corão você vai encontrar, mesmo você estava indevido, você estava sujo, estava imundo, sujo, você estava perdendo, você estava em um corpo sujo, caído. Deus te amou daquele jeito. E te escolheu daquele jeito. Te trouxe, te limpou, te purificou, passou perfume em você, deixou você cheirosinho. E o que você vai fazer agora? Ame o seu irmão, porque você assim você estará amando a Deus. O que Paulo fala, nós exalamos a boa fragrância do amor de Cristo. O perfume de Cristo, meu irmão, ele exala através do povo de Deus. E aonde você for, você leva essa fragrância. O perfume ainda está lá. E aonde você for, esse perfume vai junto. E quando as pessoas sentirem de cheio, saberão que Deus está ali, porque você está ali, representando a pátria celestial. Versículo 19. Versículo 20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama Deus, ama também seu irmão. Por quê? Porque você foi feito para imagem e semelhança de Deus. Quando você está amando seu irmão, você está amando Deus. Amém. E fez você imagem e semelhança de Deus. O nosso relacionamento vertical com Deus e horizontal com os nossos irmãos precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Quando isso acontece, meu irmão, você está andando em obediência aos mandamentos de Deus. Quando nós caminhamos em obediência aos mandamentos de Deus, nós iremos perceber que tudo começa a dar certo, meu irmão. As coisas boas começam a acontecer. As bênçãos de Deus começam a correr atrás da sua vida. Tudo que você faz está certo, os projetos estão certos, os sonhos de Deus se tornam realidade. Porque você está colocando em prática.
Esta é a igreja de Cristo. Mas também tem a igreja de Jonas. A igreja de Jonas, ela foge dos mandamentos de Deus. Deus manda amar, você não quer amar. Deus manda colher, você não quer colher. Deus manda você ir fazer discípulo, você não quer fazer. Deus manda você congregar, você não quer congregar. Deus manda você fazer, você não quer fazer. Você quer fazer aquilo que você quer. Jonas quis fazer aquele tipo. O que ele fez? Fugiu. Entrou no navio. Foi para alto mar. E a Bíblia diz que Deus mandou tempestade. Eu disse, Deus mandou uma tempestade. Naquela tempestade as pessoas perderam. Jogaram seus bens ao mar. A igreja de Jonas sempre perde, meu irmão. A igreja de Jonas não é comprometida com o reino. A igreja de Jonas é comprometida com si mesmo. Deus precisa da igreja de Cristo. De homens, mulheres, obreiros comprometidos com o seu reino. Homens, mulheres comprometidos com a sua igreja. Homens e mulheres que não faltam nos seus cultos. Eu não sei o que acontece nos cultos de quinta-feira. Eu estou com saudade daquele tempo que chegava às 7h30 e a igreja estava aberta. Os irmãos já estavam ouvindo. Tínhamos 2 cultos na semana, terça e quinta. Os irmãos ouviam na terça e na quinta. Aí, o senhor fala, não ia deixar no sol, porque os irmãos de tudo no sol. Aí os irmãos passaram só no domingo. Meu irmão, comprometimento com o seu com o reino passa pelo seu Deus. O seu comprometimento com Deus passa pela sua igreja. Os obreiros são avaliados o tempo todo por Deus e pelo seu pastor. E eu não vejo a falta dos cultos como uma boa referência para a igreja. Porque você é exemplo para a igreja. Você é exemplo para a igreja. Aquele exemplo precisa dar o exemplo. Assim como o pai é exemplo na sua casa do seu filho. O mundo lá fora fala, não, você filho, você não beba, você não come, mas o pai está devendo e está falando na frente do filho. E o filho fala, mas seu pai fala não fazer, mas está fazendo. Você não bate na sua mãe, mas o meu pai não manda bater, mas ele está batendo. Ele cresce dentro e chega uma hora que tem que tomar decisões. E quando chega a hora de tomar decisão, longe dos seus pais, longe da sua família, resolve. Meu pai devia ser bom para eu obedecer. Meu pai fumava, devia ser bom para eu fumar. Ele arruma uma namorada, carro, a meu pai batia no meu, eu batia também. Ou seja, ele deu exemplo dentro de casa. Meu irmão, o exemplo passa por mim e por você. Se eu quero que os meus filhos sejam fiéis, eu tenho que ser fiel primeiro. Se você quer que seus filhos sejam fiéis, dê o exemplo para eles, que vivam a igreja, é muito melhor do que ficar em casa ou ir para o mundo. Enquanto você for gente. A igreja de Jonas não pode ter lugar na sua vida, meu irmão. A igreja de Jonas está sempre arrumando um motivo para fugir. Mas a igreja de Jonas sempre encontra um terremoto e um maremoto no meio do caminho. Para você poder lembrar que há um Deus que você está fugindo. Mas a igreja de Cristo é aquela que é comprometida com o seu reino.
é aquela que é comprometida com o crente em fazer a vontade de Deus. Mandamento, meu irmão, não é para ser discutido, é para ser cumprido. Mandamento é para ser obedecido, não para ser questionado. Jesus poderia falar um monte de coisas quando ele ressuscitou. Mas ele disse: agora ele dá todo o poder dos céus e na terra, agora vocês podem ir e fazer isso. É os pastores dos apóstolos, não, é para a igreja. Se você é a igreja, é você. Eu já estou finalizando. Eu tenho muita amizade com os irmãos de muitas denominações. E eu tinha amizade com o pessoal da minha família conhece. Ele é um mecânico de uma igreja muito querida nossa, a igreja da congregação cristã brasileira, muito querida. Tem pessoas com referência àquela igreja com servos de Deus. E sempre que eu ia lá no local, o pastor, eu fui buscar a palavra. E a palavra veio. E a palavra disse que eu tinha que ir para o interior, montar a minha casa no interior, levar a minha oficina para lá, porque é o tempo. E eu disse: você não vai? Aí eu tenho problema com o senhor. Não posso te convencer nisso. Mas Deus mandou você, eu sou o interior, eu sou o companheiro. Não é. Aquela cobra que Deus pediu, nesse vídeo assim, e cai entre nós, deixa pra lá. Ô conclusão, todas as vezes que eu ia lá, ele falava do Senhor, ele falava da palavra, tudo vinha para ele, meu irmão, que ele não podia ficar mais aqui em São Paulo, era para ele já ter ido. Deus tinha falado: vai, vocês querem ir, Deus vai fazer a obra.